Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui para te explicar aqui mais um trade bem sucedido ao vivo. Nós vamos analisar juntos esse ativo e você vai saber como nós lucramos aqui exatamente 19,10% nesse ativo nos últimos dias. Esse trade durou um pouco mais de 2 dias e saímos com 19,10% de lucro nessa operação. Eu retornei o preço para exatamente o momento exato em que nós entramos nessa operação. Eu enxerguei o setup, dividi com o pessoal lá nas notificações lucrativas, então o pessoal recebeu essa notificação pelo telefone dizendo para entrar nesse ativo exatamente no preço ideal, com ponto de stop, alvos de venda com lucro, e todos os nossos alvos foram alcançados e colocamos aqui 19,10% de lucro em um pouco mais de 2 dias. Então você vai entender agora todo o racional por trás de mais uma operação bem sucedida que fizemos nos últimos dias. Então vamos lá, aqui em T-Full, você vai entender agora o que baseou o racional desse trade. Então veja, aqui estamos numa tendência de baixa. Veja, temos topos e fundos descendentes aqui nesse ativo. Porém, aqui tínhamos uma região de suporte antiga que os ursos demandaram de bastante força para romper esse suporte, era um suporte importante. Então aqui os ursos romperam esse suporte, mas não tiveram força suficiente para a continuação, e logo em seguida touros atuaram no preço, levando o preço a romper o candle anterior. Então, veja que um candle rompido, o topo, a máxima do candle anterior sendo rompida pelo próximo candle nos gráficos menores pode ser que indique o início, a confirmação de um fundo no gráfico maior. Então, se isso daqui de fato for um fundo nesse gráfico, daí estamos indo agora em direção a um topo descendente que seja, pode nos levar a um bom movimento e botar lucro no nosso bolso. Foi o que exatamente aconteceu. Se tivermos um fundo confirmado aqui, um fundo rompido sem continuação é um lugar muito favorável para montarmos um trade, e aí é onde a gente entra nos gráficos menores para validar essa informação maior. Essa informação maior vai servir como premissa base para todas as tendências menores dos gráficos menores, porque elas vão trabalhar para obedecer essa premissa maior. E é isso que chamou a nossa atenção para nós olharmos para as tendências menores, entrar nos gráficos menores e saber se de fato eles estão trabalhando para a construção dessa premissa maior, que é esse fundo do gráfico mensal. Então vamos lá para o gráfico semanal entender como os gráficos menores estão trabalhando diante dessa premissa macro. Então veja, olha que interessante. Então aqui já no gráfico semanal, que é um gráfico já mais detalhado para nós, veja que, apesar do rompimento da máxima do candle anterior lá no gráfico mensal, ainda não temos confirmado isso daqui como um fundo lá naquele gráfico maior. Aqui precisamos ainda inverter a tendência. Porém, numa tendência de baixa importante, que é do gráfico semanal, temos o primeiro fundo ascendente com relação ao anterior. Então, nesse momento, touros subindo as suas ordens de compra para essa região, estabelecendo uma nova base de preço, uma base de preço que pode ser usada para inverter essa tendência. Então, agora que nesse momento o preço, os touros estão brigando nessa região de resistência formada pelas médias móveis, e terá como desafio, após isso, o rompimento do topo anterior do gráfico semanal para inverter essa tendência e validar aquele fundo lá do gráfico mensal. E aí, se sustentando desse cenário que o mercado está mostrando para a gente através do gráfico, é que a gente vai cada vez mais solidificando o contexto do preço e entrando nos gráficos menores já com cada vez mais informações, ao ponto de entender se vale a pena o risco de entrarmos a favor dessa premissa maior. Então é isso que vamos fazer aqui agora, saindo do gráfico semanal e partindo para o gráfico diário. Então vamos lá para o gráfico diário, para a gente entender como o gráfico diário estava trabalhando, para você ter plena consciência do momento exato que nós entramos nessa operação.
Então, veja aqui, o gráfico diário já inverteu a sua tendência, estamos numa tendência de alta, e essa tendência de alta rompeu mais um topo. E aqui estamos com um padrão de volume crescente conforme o preço vai carregando para cima. Então, aqui nessa região de rompimento desse topo, onde tivemos uma elevação de volume, demonstrando que os touros realmente investiram no rompimento desse topo, e aí, com o padrão de volume crescente, indica que cada vez mais os touros estavam caminhando de fato para atacar toda essa conjuntura de preço, confirmando e validando cada vez mais que os touros estão de olho nessa premissa maior que nós acabamos de enxergar. Então, o rompimento desse topo nesse momento ah, nos deixou otimistas para entrar nessa maior hipótese, que é o que o preço está trabalhando para construir. Então, quando a gente vai entrando nos gráficos menores e validando cada vez mais as informações, percebendo mais de perto qual que é o sentimento, o que está na cabeça dos compradores e dos vendedores nesse momento, é que nós vamos estruturando, formatando só os últimos detalhes para a gente ver se vale a pena entrar numa operação para surfar a sua maior probabilidade. E até o momento que nós estamos vendo aqui é uma relação de risco-retorno extremamente favorável. Então aqui nós vamos entrar só um pouco mais no gráfico de 4 horas para você entender perfeitamente mais de perto como esse preço se comportou depois da nossa entrada. Então nós entramos exatamente aqui neste momento onde você está vendo esse megafone. Daí lá nas notificações lucrativas o pessoal recebe uma notificação dizendo para entrar nesse preço com um stop loss bem vantajoso abaixo do fundo anterior, o que invalidaria este movimento, que invalidaria essa investida dos touros em atacar essa estrutura que estava antes sob domínio dos ursos. Então, e com os alvos de venda para a gente sair no lucro dessa operação, e daí veja você mesmo como o preço se comportou depois da nossa entrada. Então, vou dar um play no gráfico e aí você vai ver você mesmo como o preço se comportou, já invadindo uma região dominada por ursos, touros retornando, subindo suas bases, e aí está. Alcançamos os nossos 3 alvos de venda. O último alvo está aqui, onde nós saímos completamente dessa operação com 19,10% de lucro no bolso. E bem rapidamente, sem muito estresse, sem muito risco, sem muita incerteza, aqui a gente está vendo claramente o que está acontecendo no mercado através dos gráficos, e a gente apenas aproveita o movimento, se antecipa aos movimentos de manada, sejam eles de touros ou de ursos, e aqui nesse caso aproveitamos o movimento de manada. É como se estivéssemos subindo nas costas de um touro e surfando todo esse movimento de camarote. Então é isso aí que a gente faz. Se você quiser surfar junto com a gente nesses vários trades que fazemos diariamente aí, bem sucedidos com a taxa desse esse mês, por exemplo, acertamos em todos os nossos trades. Então, se você quiser saber como isso funciona, se você quiser surfar junto com a gente, conheça o Notificações Lucrativas, os links ficam sempre abaixo dos nossos vídeos de análise. Um grande abraço, mais uma análise ao vivo para você. Valeu!